e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Eu estava pensando a respeito dessa passagem de reino dividido. E de fato, não existe algo que se mantenha se for dividido. Um lar nunca vai se manter se ele for dividido. As pessoas, se elas não estiverem em harmonia, não estiverem ali em conjunto, realmente como uma família, aquilo não vai ser uma família, nunca vai existir uma família. Se as pessoas não souberem viver aqui em harmonia, isso aqui nunca vai se manter como uma igreja. E é exatamente isso que Deus está dizendo, que não dá para estar dividido na sua vida. Você tem que ter uma decisão de que caminho seguir. Se pela esquerda ou pela direita, não dá para andar por dois caminhos. É impossível. E aí a coisa se agrava, porque quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajuda espalha. E Jesus dizendo isso, se você não estiver no caminho dele, você é contra ele. E se tornar inimigo de Deus é bem pior do que se tornar inimigo do maligno. Porque a gente sabe que Deus é soberano em todas as coisas, e quando ele dá ordem, o universo inteiro obedece. Então, eu sei que as pessoas às vezes gostam de tomar suas decisões por conta, e muitas vezes as pessoas têm um infeliz pensamento de que Deus é uma pessoa que gosta de podar coisas e nos oprimir e nos manter, na realidade, exclusos de muitas coisas. E não é assim a realidade. Isso é um pensamento muito ruim que sobe na nossa mente, que é minar as nossas vontades de estar no reino de Deus. Então, pensando um pouquinho a respeito disso, se a gente for só isso aqui de inteligente, a gente jamais vai lutar contra Deus, porque a gente sabe que todo o resto contra ele é perdedor. Você quer ficar do lado que perde ou do lado que ganha? Mesmo que por interesse, é melhor ficar do lado que ganha, que é o que a Bíblia diz: seguir a Deus com temor e com tremor. Se você não tem respeito, tenha pelo menos medo, porque no dia do juízo final, as pessoas concordando ou não, gostando ou não, a palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Então, é melhor eu fazer isso de bom grado, porque vai ser melhor para mim. Às vezes as pessoas têm dúvidas a respeito do que fazer, mas diante de uma palavra dessa, toda dúvida tem que cessar. Qual caminho você quer seguir? Só existe dois, e é você quem decide. Então nessa manhã, há uma boa notícia para todos aqueles que aqui estão, e é muito bom ver a igreja cheia assim, muito gostoso. Você fez a escolha certa, você escolheu o caminho certo. E muitas vezes, mesmo sem saber, e mesmo com dúvidas no coração, porque nós temos fraquezas e dúvidas, Deus vai te honrar por isso, Deus vai te recompensar por isso, e Ele vai falar com você nessa manhã. Então não tenha mais dúvidas. Se você escolheu o caminho certo, não tenha mais dúvidas. Venha em paz e fique em paz, descanse no Senhor, porque Ele tem algo para você nessa manhã. Amém? Querido soberano Deus, em nome de Jesus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por cada uma dessas almas que aqui estão, Senhor. Honrado seja o Senhor por ter, Senhor, trazido cada uma dessas pessoas em paz, em segurança, ter movido esses corações, feito com que elas pudessem enxergar, Senhor, qual era o caminho certo para se escolher. E se há alguém a caminho deste lugar, Senhor, assim como o Senhor nos trouxe em paz, com alegria no coração, traga essas pessoas também, permitam que elas possam desfrutar da Tua presença. Usa, Senhor, os Teus servos com poder e virtude, Senhor, dá a eles a capacitação necessária, para que nessa manhã, Senhor, todos nós possamos Te louvar, Senhor, a uma só voz, Te engrandecendo e Te dando, Senhor, as honras que Tu mereces, porque somente Tu és digno. Faça, Senhor, também do Teu servo um canal de bênção, que ele possa trazer a mensagem do Teu Santo Espírito, que o Senhor possa falar até mesmo com ele, que nesta manhã, Senhor, seja feita somente a Tua vontade, e que venha o Teu reino sobre cada um de nós. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus.
Amém. Muito bom estar na casa de um Deus que é poderoso. Poderoso às vezes que a gente não consegue entender como que é esse poder dele. Vamos ler um pouquinho que está escrito lá em Efésios. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja glória na Igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. É a Ele que nós vamos dar a essa glória agora. Amém? Amém. Poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mas que buscamos, mas que pedimos, grandes coisas faz, ressurgir e a morte vencer. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mas se sabemos, mas esperamos, grandes coisas faz, ressurgir e a morte vencer. Deus
é um poderoso que é perto de nós, que nós não esquecemos dele em nenhum momento, nem quando nós temos em abundância, nem quando nós estamos sentindo falta de algo. Lá em Abacuque 3 diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Esse é o nosso Deus, que nós podemos nos alegrar em todo momento. Ele é poderoso, mas mesmo assim nós podemos senti-lo perto de nós. Amém? Na palavra do Senhor diz que nós devemos fazer as nossas ofertas com alegria. Eu fico me perguntando como que foi para Abraão ofertar Isaac. Se realmente foi com alegria pedir aquilo que era mais estimado por ele. Realmente aquilo ali foi uma prova muito grande que Deus fez com Abraão, e para ver se de fato ele tinha deixado todos os seus velhos costumes, aquelas crenças dos seus outros deuses. Às vezes eu me pergunto se nós fazemos de verdade ofertas realmente de sacrifício ao Senhor. Quando dentro do retiro
o pastor Sérgio pregou sobre se consagrar, que era deixar aquelas coisas que nos fazem tropeçar de lado. Às vezes a gente fica tropeçando em coisas tão pequenas. E imagina o tamanho do tropeço que não poderia ser a atitude de Abraão diante de Deus com um pedido desse. Então, quando você for fazer a sua oferta, faça de coração alegre ao Senhor, para que isso não seja um tropeço diante de Deus. Ninguém é obrigado a dar nada para o Senhor. O Senhor só pede para que haja mantimento na sua casa. Então, quando você fizer isso, faça com gratidão, com alegria, sabendo que você faz parte de uma obra tão linda de salvação de almas. Assim como hoje você é salvo, muitas pessoas estão aí desesperadas e precisam dessa salvação. E nós sabemos que para ter um local, para ter pessoas, missionários enviados para lugares onde ninguém quer ir, é necessário que haja um sustento. Então, lembre-se sempre disso. Às vezes é necessário que nós façamos um sacrifício aqui, para que aquele que está se sacrificando lá tenha respaldo nosso. É importante que nós tenhamos a ciência da nossa participação em todo o reino, cada um conforme Deus o chamou, mas faça sempre com alegria, para que isso nunca se torne um tropeço diante de ti. Amém? Querido Deus, muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo trabalho que o Senhor nos deu, pelo sustento que o Senhor nos traz, pelo alimento nas nossas despensas, por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito viver. Senhor, queremos aprender, Senhor, contigo a cada minuto. Então, Senhor, faça com que os nossos ouvidos e os nossos corações estejam sensíveis para ouvir a Tua voz, e receba de cada um de nós, Senhor, esta nossa oferta e os nossos dízimos como um sinal de gratidão pelo tudo aquilo que o Senhor tem feito a cada um de nós, nos nossos lares, tendo nos abençoado, não somente, Senhor, com a nossa casa, mas com as nossas vestes, com o nosso pão de cada dia, Senhor. Continua trabalhando, Senhor, nas nossas vidas, e permita que ela seja, Senhor, um exemplo para todos aqueles que nos cercam. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos vir entregando a oferta. Nós estamos vindo entregando um pouquinho, mas maior foi aquilo que Jesus fez por nós lá na cruz. Vamos ler lá em Efésios. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante, volta, aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. É essa morte na cruz, esse sacrifício na cruz que Ele fez por nós, que nós vamos cantar e ser gratos a Ele agora, amém? Restaurou
Continuando aquela leitura que a gente está fazendo em Filipenses, lá diz: por isso Deus o exaltou à mais alta posição, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse Deus que foi exaltado se deu por amor a nós. Ele é mais forte que o pecado e que a morte, que a gente acabou de falar, que Ele morreu uma morte de cruz, mas mesmo assim Ele ressuscitou. Nós vamos cantar a esse Deus que é mais forte que o pecado e que a morte. Amém? Por mim.
Paz do Senhor para todos. Vamos ler a palavra de Deus em Tiago, capítulo 3. Epístola de Tiago, capítulo 3. A partir do versículo 1. Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 1. Em nome de Jesus. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ele diz ainda: ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de risos ventos, por um pequenino leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro ou daquele que o dirige. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selval ou uma floresta inteira. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem se domado pelo gênero ou pela capacidade humana. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas e a videira figo? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Feche seus olhos. Peça a Deus que Ele fale com você através da palavra, que Ele nos use, se assim é a vontade dEle. Amado e soberano Pai, nós te louvamos pela vida de cada irmão e irmã que aqui está, por esta oportunidade rara e única de estarmos em Tua casa de oração, para bendizer e louvar o Teu nome. Te pedimos perdão de nossos pecados e te pedimos que venha nos falar através da Tua palavra, exortando, consolando e edificando a todos, meu Pai. Que a fé venha pelo ouvir e ouvir a Tua palavra, e que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Que a Tua palavra ache guarida em nossos corações e produza em nós frutos para a vida eterna. Muito obrigado por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode sentar, irmão, irmã. Nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, por você estar aqui conosco para adorarmos ao Senhor, né? Muitos aqui vindo de um retiro, que creio que foi abençoado, né? Que Deus esteve presente, agindo, falando, consolando, exortando, puxando a orelha, corrigindo, enfim, fazendo o que tem que ser feito para a glória do seu santo nome. Amém? Eu, infelizmente, não pude estar, tinha programado uma viagem para o interior para ver uns irmãos meus que não estão nos caminhos do Senhor, e eu pretendi ir lá revê-los, e de última hora minha esposa ficou ruim, eu passei o sábado todo praticamente correndo atrás de médico para ela. Mas graças a Deus ela já está melhor e está se tratando. Então eu agradeço a Deus pelos que foram ao retiro, e Deus abençoou a vida de cada um que esteve lá. Amém? Eu quero falar de um assunto hoje que é muito peculiar aqui no Brasil,
que, por incrível que pareça, quando a gente olha para a cultura brasileira, a gente vê que esse pequeno órgão que Tiago fala, do capítulo 3 da sua epístola, eu gostaria que você deixasse essa escritura aberta aí em Tiago, capítulo 3. O tema que eu quero falar é pondo freio na língua. Eita Deus! É hoje, hein? É hoje, irmão. É misericórdia. Pondo freio na língua. O apóstolo Tiago, irmão, a Bíblia, através do apóstolo Tiago, ele recomenda que nós devemos ter muito cuidado com esse pequeno órgão que está entre duas camadas de dentes. E eu creio que Deus colocou ele justamente nesse lugar, para de vez em quando a gente morder ele para não falar. Se Deus colocou assim, duas carradas de dente boa, para dar aquela mordida e segurar a língua. A Bíblia recomenda que devemos ter cuidado com a nossa maneira de falar, pensar e proceder, pois haveremos de prestar conta a Deus por todos os nossos atos. Todos os nossos atos. Tiago, no capítulo 3 de sua epístola, nos ensina os benefícios e os malefícios da nossa língua. Ela pode ser tanto bênção, como pode ser maldição. E aí a Bíblia dá toda uma diretriz de como devemos usá-la. Em primeiro lugar, Tiago começa falando, e por que eu estou falando isso? Esses dias eu estava observando nossos meios de comunicação, e por incrível que pareça, o Brasil é o único país em que na televisão nacional tem programa de fofoca. É uma coisa que é valorizada na cultura. Está cheio, né? Cheio. É interessante isso, né? Ser fofoqueiro, existe fofoqueiro profissional no Brasil. É um negócio assim incrível. Nos Estados Unidos, onde a televisão tem a maior diversidade de programação possível, não tem programas de fofoca como tem aqui no Brasil. É uma coisa assim interessante. Isso faz parte da nossa história, da nossa cultura. Às vezes é interessante, eu já observei isso. A gente começa a assistir o jornal numa determinada rede de televisão, aí ela dá uma notícia de um assunto, dá um foco. Quando a gente passa para outra rede, é totalmente o contrário daquilo que foi falado na primeira. E outra coisa, quando a mídia brasileira elege alguém para ser cão, capeta, endemoniado ou ser Deus, acabou. É interessante. Eu estava olhando esses dias aquela mocinha lá que matou o pai e a mãe dela, aquela branquinha lá, loirinha, Susana. Os irmãos que falam aí alemão, como é? É isso aí, deve ser isso aí mesmo. Não sei se falar pernambuquês, Susana, né? Dona Susana. Você já percebeu que tudo aquilo que aquela mulher faz, aquela moça faz, é destaque na Globo? Tudo. De bom ou de ruim. Aparece logo um jornalista e as reportagens sempre de condenação e de desgraça para cima dela. Eu acho que ela nunca mais vai se livrar dessa desgraça. Esses dias eu estava vendo uma reportagem sobre Guilherme de Pádua, que matou uma atriz junto com a ex-esposa. Ele casou, estava vivendo com uma mulher e tal, parece que mais de 7 anos vivendo com ela, houve uma desavença. Aí a Rede Record foi lá, fez uma entrevista, só mostrou o lado da mulher. E no final eu achei interessante que o repórter disse assim: será que ele se regenerou mesmo? Porque ele agora diz que é crente. Então você vê que a língua é algo realmente perigoso, não só no mundo como na igreja. Quantas pessoas não estão fora da igreja por causa de cristãos que têm o dom da língua comprida e o ministério da fofoca? Quantos não estão dentro da igreja mortos, feridos, magoados por causa da língua de um irmão e de uma irmã?
até mesmo de um pastor. Então, o que a Bíblia nos ensina e ela fala sobre este pequeno órgão? Em primeiro lugar, a força que ela tem. Qual é a força que esse pequeno órgão que Deus nos deu tem? Veja aí Tiago 3, verso 3 ao 5. Ele diz assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Tropeçamos em muitas coisas, né? No pensar, no agir. Às vezes prometemos cumprir um compromisso, não conseguimos. Tropeçamos em muitas coisas. Aí ele diz assim: se alguém não tropeça em palavra, o tal é o quê? Perfeito, varão perfeito, e poderoso também para refrear todo o corpo. Olha, Tiago está dizendo que se eu conseguir dominar a minha língua, eu domino toda a minha existência. Olha que coisa tremenda. Ora, nós pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Cavalo, né? Tem cavalo que pesa 600 quilos, meu amigo. É músculo puro. Você pega aquele bicho, monta nele, dá uma esporada nele num campo aberto, o bicho vai embora, né? Chega, pulsa. Quando ele para, ele está ofegante de tanta força, tanto músculo. Aí você, né? Aquele bicho tão grande, tão pesado, com tanta força, que corre tanto, você põe ele para correr. Quando você quer que ele pare, você só faz puxar um simples freio e você consegue parar aquele animal tão forte, tão veloz, tão possante. Aí ele diz assim: vede também as naus ou os barcos, sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que o governa. Né? Nesse carnaval agora eu estava vendo uma reportagem dos navios que aportaram no Rio de Janeiro, né? Aqueles navios cidades, aquela coisa imensa, né? Cabe mais de 5.000 pessoas, 10.000 pessoas dentro de um navio, e aquele monstro, aquela construção imensa, consegue ser dominada e controlada por um pequeno leme. É interessante. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque um pequeno da Califórnia. 90% dos incêndios começam com uma pituca de cigarro. Alguém vem na autoestrada, tá lá fumando o charuto do capeta, né, a chupeta do cão, o cara tá lá se matando, aí ele pega aí, joga lá fora. Pronto. Só basta isso para acontecer os grandes incêndios. Aí o apóstolo Tiago usa aqui 3 ilustrações para mostrar a força que a língua tem. Ele diz que a língua é como um cavalo, tem muita força. Apesar do cavalo ser forte e veloz, ele pode ser controlado por um freio. Assim é a nossa língua. Ele usa a ilustração de um navio que, apesar de grande, é controlado por um pequeno leme. E ele usa o exemplo do fogo, que apesar de ser destruidor, também pode ser controlado. Então ele compara a língua, a força de um cavalo, a grandeza de um navio e ao potencial destruidor do fogo. A língua sem controle é como um cavalo sem freio, um barco sem leme e um fogo descontrolado acabando com tudo. É isso que ele está nos ensinando, para nos mostrar a força que esse pequeno órgão tem. E como é que se manifesta a força que a língua tem? Ou que as nossas palavras causam? Primeiro, nós devemos ter muito cuidado, porque a nossa língua pode ser um verdadeiro veneno de destruição. E a Bíblia nos alerta claramente sobre isso. E vamos analisar algumas coisas. Vamos observar agora como que este pequeno órgão funciona. E eu quero trabalhar com Provérbios. Veja Provérbios 20, verso 19. Olha o que a Bíblia fala. A língua pode ser instrumento de mexerico.
Você já ouviu falar dessa palavra? O mexeriqueiro é alguém terrível, ou mexerico é algo terrível. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito do mexeriqueiro. Provérbios 20, 19, a palavra diz assim: o que anda mexericando revela o segredo. Ora, qual é a principal função de um mexeriqueiro? Hein, irmão? É ter revelação. Ele é revelador. Ele recebe revelamento. Ele não recebe revelação, ele recebe revelamento. Porque a Bíblia diz aqui: o que anda mexericando revela o segredo. Aí a Bíblia diz assim: não te intrometas com o que causa o quê? Lisonja com os seus lábios. Então o mexeriqueiro, ele é um descobridor de segredos. E para descobrir os segredos, ele usa de bajulação. E aí, meu amado? E aí, queridona? Aleluia! Vim aqui na tua casa orar. E aí você conta um segredo na maior boa fé. Aí ele vai e revela para todo mundo. Levítico 19, verso 16, Deus diz assim: não andarás como mexeriqueiro entre os teus povos, não te porás contra o sangue do teu próximo. O mexeriqueiro, quando ele revela segredos, ele está colocando a vida do próximo em jogo. Quanta gente inocente, irmão, já não morreu nessa face da terra por causa de uma fofoca? Quanta gente não pagou com a vida? E a Bíblia está dizendo que um dos males da língua é o mexerico, ou seja, é o descobrir segredos. Descobrir segredos. O mexeriqueiro, geralmente, ele começa assim uma frase quando ele quer descobrir um segredo. Sabe como é que ele começa? Ele chega e fala assim: rapaz, nem te conto. Tu não sabe o que aconteceu. Né? E geralmente faz aquela cara de coitadinho. Ou então ele diz assim: vem cá. Vou te contar uma, mana, quentíssima agora. Saiu no Diário de Israel. Foi na Promessa, saiu no Restaurador, no Clarim. Saiu agora, quentíssima. Né? Então o mexerico é um dos primeiros males que a língua descontrolada, ousada pela carne, usa contra o próximo, revelando os segredos e trazendo lisonjas e bajulação para destruir a reputação do próximo. Em João capítulo 7, 24, outra forma errada de usar a língua é insinuações maldosas. Jesus diz assim: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. É quando eu olho para alguém e eu julgo esse alguém pela aparência. Pela aparência. Nós não devemos julgar ninguém pela aparência, mas nós somos educados a julgar as pessoas pela aparência. A gente vê muito isso em porta de banco. Vai lá em porta de banco, para lá, meia hora para você ver. O cara chega de paletó e gravata, todo nos trincos, o guarda lá, a porta nem trava, ela já começa a rodar. Cara, chega um pobre, você tem um metal, está aqui. Você tem ele, está aqui. Se o cara ficar do jeito que Adão veio ao mundo, ele não entra. Que é pobre. É um negócio assim incrível, incrível. Eu fui uma vez no Bradesco da Avenida Tabuão, lá perto de casa, e o guarda cimou comigo e não deixou entrar não. Não, o senhor tem metal? Eu não tenho metal não. Ele foi para lá, foi para cá, foi para lá, foi para cá. Eu digo: ô meu amigo, vamos falar a verdade, tu não quer deixar eu entrar porque eu sou negão, sou pobre. Deixa de palhaçada, rapaz.
Porque já entrou gente aí com aparência pior do que a mim, tu deixou entrar, tu cismou com a mim. Não, não é isso não. Eu digo, é isso mesmo, rapaz, deixa você deixa. Ah, querem me enganar, cara, que é isso, dá licença. Fui embora para casa. Depois voltei lá, falei com o gerente lá, já sou freguês lá do banco, já faz uns 20 anos já. Ah, que é isso, o cara fica com um botãozinho e diz que, não, é o metal. Que metal que nada, é o botãozinho do preconceito. Irmão. Então as pessoas julgam os outros pela aparência. Pela aparência. Pela aparência. E nós que somos pobres sabemos muito bem disso quando andamos em determinados lugares no Brasil. A gente chega, as pessoas olham para a gente e já fica logo cismado. Uma vez eu entrei no supermercado, lá vem aquele segurança atrás de mim. Para onde aí ele ia? Aí eu digo, Um monte de gente no supermercado não estava andando atrás de ninguém. Aí eu comecei a andar para ele andar atrás de mim. Só para fazer pirraça. Aí andei. Aí teve uma hora que ele veio assim, aí apareceu o braço, ele veio tão apressado, eu de repente virei assim, eu digo, pois não. Aí, não é nada não, eu digo, não é nada não, o que rapaz? Desde que eu entrei aqui, você está atrás de mim, não vou roubar nada não, cara. Não vou roubar nada não. Não é isso não, eu digo, é isso mesmo, rapaz. Você é pago para isso. Vamos falar a verdade, nua e crua. Eu entrei aqui, você ficou atrás de mim, cara, você está atrás de mim em todas as sessões aqui, ó. Eu andei tudo isso aqui só para provocar, para você vir atrás de mim. E provoquei essa parada brusca, porque eu sabia que você não tinha resposta, e a resposta sua era essa. Então é assim, irmão. As pessoas às vezes julgam pela aparência, insinuam coisas. Eu nunca esqueço de um irmão que eu conheci no Nordeste. Coitado, um dia, lá vem ele, vindo para a igreja, culto de quarta-feira. Lá vem ele, pá. Aí para chegar na igreja, passava no forró bodó. E o forró bodó lá abre a semana toda. Lá não tem negócio não. É igual a igreja universal, abre todo dia. Né? Aí, tá lá o irmão. Aí quando ele vai passando na frente, um colega, ó fulano, preciso dar um recado para você. Aí ele para ir ouvir o recado. Aí do outro lado da rua vai passando um santo de Deus. As mulheres com roupas indecorosas, foi essa a palavra, estavam ao lado dando gargalhadas. Deu a entender que o irmão estava fletando lá e querendo entrar no negócio. Irmão, quando esse irmão chegou na igreja, até ele explicar que Joaquim não era José, só a misericórdia. E a língua faz isso, as pessoas fazem insinuações maldosas. Aí Jesus disse assim: não julguem segundo a aparência, mas julguem segundo a reta justiça. Quer ver outra forma de usar a língua errada? Provérbios 29:5. Confira aí na palavra. A língua também pode se utilizar, além da crítica, além da insinuação invejosa, ela pode usar também de bajulação. Irmão, que tem de bajulador. A Bíblia fala assim, olha, claramente: o homem que bajula o seu próximo arma uma rede aos seus passos. Cuidado. Cuidado com amigos que só tem elogio para você, com amigas que só tem elogio para você. Cuidado com o bajulador, que ele é perigoso. Há uma definição entre fofoca e bajulação, mais ou menos assim: fofoca é dizer por trás de uma pessoa aquilo que você não teria coragem de dizer pela frente. Vou repetir: fofoca é dizer por trás de uma pessoa aquilo que você não teria coragem de dizer pela frente. Mas o que é bajulação? Bajulação é dizer na frente da pessoa aquilo que você jamais diria
alegria dela por trás. Rapaz, tu é 10. Mano, igual a ti não existe. Cara, tu é o cara. Aí por trás, rapaz, que não presta, que não vale um vitém. Entendeu? Na frente é Jesus Cristo na terra, por trás é o capeta. Isso é bajulação. Você pode perceber, todo bajulador, ele é bom de lábia na frente da pessoa. E tem bajulador que é descarado. O cara está aqui, está ele e o cara. Ele começa a elogiar. Quando o cara dá as costas, que ele fica comigo, fala, isso aí não vale nada. Você fica olhando para a cara do sujeito assim. Então a língua tem essas artimanhas. Outra coisa, Mateus 7, verso 1 a 5. A língua também pode se utilizar de criticismo e julgamentos injustos. Irmão, tem gente que critica tudo e a todos sem motivo e sem causa. E julga de maneira errada. Jesus diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. Será que Jesus está proibindo julgamento? Não. Ele está proibindo julgamentos injustos. Porque com o juízo que julgares, sereis julgados. Com a medida com que tiverdes de medir, vos hão de medir a vós também. E por que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Coisa interessante, né? Conta a história. Quem já ouviu falar de John Wesley, fundador da igreja metodista? John Wesley, ele pregava constantemente numa determinada igreja em Londres. E tinha uma irmã nessa congregação que não gostava das gravatas de John Wesley. Não gostava das gravatas dele. Toda vez que ele ia pregar o sermão, por mais fervoroso, mais bonito, mais espirituoso que fosse, a irmã sempre falava da gravata do pastor Wesley. E aí ele ficou sabendo. Um dia ele estava na porta, depois de fazer um belo sermão, essa irmã foi cumprimentar ele e ele perguntou para ela: irmã, o que é que a senhora achou da minha pregação hoje? Aí ela fez os mais belos elogios para a pregação, mas disse para ele: mas tem uma coisa porém, eu não gosto do tamanho da sua gravata. Aí ele disse: irmão, não seja esse o problema. Chamou o zelador: traga uma tesoura, por favor. Deu à irmã, disse: agora corto minha gravata do tamanho que a senhora acha que ela deve ser. Aí ela deu o primeiro corte, o segundo, o terceiro, o quarto, aí deu o quinto, ficou só o catoquinho aqui. Cortou a gravata todinha. Ela batia aqui, ela reparar aqui. Quando terminou, aí o pastor Wesley perguntou para ela: e aí, tá tudo bem? É desse jeito que a senhora gostaria de ter que eu usasse a minha gravata? Aí ela disse: é isso mesmo, pastor. Desse tamanho está ideal. Aí ele disse assim: eu tenho uma coisa para lhe dizer. Eu também gostaria de fazer a mesma coisa com a sua língua. Cortá-la ao ponto de deixar só um catoquinho para a senhora não falar mais. Então, irmãos, tem gente que às vezes critica por criticar. E o criticismo é um dos males da língua. Outra coisa, depreciação. Provérbios capítulo 11, verso 12. O sábio diz assim: o que despreza o seu próximo carece de entendimento, mas o homem entendido se mantém calado. Você já viu que tem gente que ninguém presta, só ele é o bom? Né? Só ele é o sábio, só ele é o entendido. São pessoas que depreciam o outro, por mais que o outro faça o melhor de si, não presta. É aquela pessoa que começa a tecer elogio, aí ele fala assim: mas esse mais acaba com todo elogio que ele fez. A língua tem esse poder de depreciar, de detonar as pessoas. E nós não devemos ter esse hábito. Nós devemos procurar elevar a estima das pessoas. As pessoas hoje já são tão
depreciadas, tão maltratadas, tão caluniadas, tão perseguidas, tão defamadas, e aí a gente ainda contribui depreciando as pessoas. A Bíblia, ela proíbe esse tipo de coisa. Veja Provérbios 26, verso 20. A Bíblia diz também que a nossa língua pode ser usada para maldizer e murmurar. Ele diz assim: não murmureis, como também algum deles murmuraram. Está lá em 1 Coríntios 10, 10. E pereceram pelo destruidor. Irmão, se tem uma coisa que eu aprendi quando eu estudei demoniologia, que é a doutrina dos demônios, é que se existe uma coisa que abre portas para a ação demoníaca, é a murmuração. Como o diabo gosta de gente que murmura. E a murmuração geralmente leva para a destruição. Veja, Israel no deserto foi grandemente abençoado por Deus, mas eles murmuraram. Qual foi o resultado? A destruição. A destruição. O destruidor veio e acabou com eles. Em Êxodo capítulo 20, verso 16, que é um dos textos principais da nossa fé, da Igreja Adventista da Promessa, lá está os 10 mandamentos. A Bíblia diz que a língua pode ser usada para falso testemunho. Deus diz assim: não dirás falso testemunho contra quem, irmão? Teu próximo. Contra quem? Teu próximo. Contra o teu próximo. Por que nós não podemos dizer falso testemunho contra o próximo? Porque nós temos que amar a ele como a nós mesmos. Então veja quantos males a língua pode causar. Vou repetir aqui: mexerico, insinuações maldosas, bajulação, criticismo e julgamento injusto, depreciação, maldizer e murmurar e levantar falsos testemunhos. Se a nossa língua não estiver controlada, ela pode causar tudo isso. Agora volte lá para Tiago 3, do verso 10 ao 8. Qual é o conselho que Tiago nos dá? Ele diz assim: mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. A tradução ao pé da letra seria: está cheia de cobrinhas venenosas. A nossa língua é uma verdadeira cabeça de Medusa. Já viu na história grega, na mitologia grega, que era Medusa? Medusa era aquela irmã, né, que saiu da Sofap, se desviou, da Sofap grega, né, e ficou a um ponto que não podia ir num salão de beleza. Medusa não podia frequentar salão de beleza, porque a sua cabeça está... Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à imagem e semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Aí ele diz assim: meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Meus irmãos, não convém que nós como cristãos sejamos assim. Ou a nossa língua está a serviço da bênção, ou está a serviço da maldição. Ou está a serviço do reino de Deus, ou está contra o reino de Deus. Você sabia que a nossa religião é medida pela nossa maneira de falar? Volte para o capítulo 1, verso 26, para você ver. Ele diz assim, ó: se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a sua religião é vã. Então, para Deus, um fofoqueiro dizer que tem religião em nada, é a mesma coisa. Porque Deus não considera a sua fé. Porque a fé se revela também no falar. Então, a nossa maneira de falar revela aquilo que está no nosso coração. Jesus diz: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de criticismo, bajulação, fofoca, falso testemunho, a tua boca vai falar a mesma coisa. Só vai sair isso da tua boca. Mas se ela está cheia daquilo que a palavra de Deus nos recomenda,
E o que é que a palavra de Deus recomenda em relação ao uso da língua? O que é que ela recomenda? Há alguns princípios. Por exemplo, Hebreus 13, verso 15. Vá conferindo aí na palavra. Devemos usar a nossa língua para o louvor e adoração a Deus. Então, para que Deus nos deu esse pequeno órgão? Para louvar e exaltar o seu nome. O escritor diz assim, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessa o seu nome. Então, o que Deus quer para nós em relação à nossa maneira de falar? Que nós o louvemos, que nós o exaltemos e que nós venhamos a confessar de maneira digna o nome de Jesus. Veja que o escritor diz que nós devemos louvar a Deus, devemos adorar a Deus, e lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, Paulo diz que não só para louvar, mas também para orar. Para orar. Eu nunca esqueço do testemunho de um pastor nosso, que eu via muito tempo atrás. Esse pastor disse que todo sábado ele ia na igreja e tinha uma irmã que dava o relatório da vida de todo mundo. Era fofoqueira de plantão. Sabia da vida de todo mundo. Toda vez que o pastor terminava o culto, a escola bíblica, o culto, na porta ela já detonava a vida de alguém. Aí teve um sábado que ele estava na igreja, aí essa irmã o chamou no corredor da igreja e foram lá 15 minutos falando da vida de uma pessoa. E o pastor marcou o relógio, ela falando. Metendo bronca. O pastor é mesmo, irmã. Pastor, porque assim. É verdade, irmã. E ele foi marcando. Quando terminou, aí ela, pastor, fique na paz, eu estou indo embora. Ora, muito obrigado por ter colocado seus serviços, deu seus ouvidos para me ouvir. Muito obrigado. Estou indo embora. Não, irmão, vai embora não, peraí. Vai embora não, vamos resolver o problema aqui. Que problema, pastor? Irmã, a senhora falou 15 minutos contra fulano e Beltrano. Agora nós vamos nos ajoelhar aqui e vamos orar por ele 15 minutos. Mas pastor, aqui está um sol danado, está uma mamona danada, rachando a cabeça da gente. A senhora não ficou aqui 15 minutos para falar mal da vida deles? Vamos ficar aqui 15 minutos para orar. Não, pastor, mas o chão está quente. Não, vamos ajoelhar, não vai matar não, não vai queimar seu joelho não. Aí se ajoelhou com ela, fez ela se ajoelhar e orou 15 minutos. No outro sábado ela procurou o pastor. Não, foi um santo remédio. Então nós devemos entender que a nossa língua foi dada para louvar a Deus, para exaltar o nome do Senhor, para orar sem cessar. É isso que está escrito? 1 Tessalonicenses 5,17. Veja o que diz Marcos 8, verso 38. Outra forma que nós podemos e devemos usar a nossa língua. Nós devemos usar a nossa língua não só para louvar, para orar, mas também para confessar Cristo diante dos homens. Jesus diz assim: porque qualquer que desta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Quantas pessoas têm vergonha de falar de Jesus, testemunhar de Jesus, pregar sobre Jesus, falar realmente a palavra de Deus? Se envergonham. Tem gente que é igual a Pedro, quando estava lá na roda dos escarnecedores, que Jesus tinha sido preso, está lá Pedro valentão, que pegava a espada, cortava a orelha. Ele deu na cabeça, ele deu na cabeça de Malco, mas graças a Deus Malco desviou, sobrou só a orelha. Pedro deu para matar mesmo, para arrancar a cabeça do peão, Pedro valentão, estava lá, aí de repente quando ele estava lá, uma empregada do templo olhou para ele e disse: você é um deles. Não, eu não. A Bíblia diz que ele começou a praquejar, ou seja, chamar palavrões. Olha, imagina, Pedro, rasgando o verbo do palavrão, Aí ele
começou a xingar, a mulher disse: não fique nervosinho não. Não fique alterado não. Eu sei que você é um dele. Mas por que eu sou um dele? Você nunca me viu com ele? Ah, você é um dele sim. Porque o jeito que você fala lhe condena, você fala igual a ele. Irmão, crente é reconhecido até no quinto dos infernos, quando o cara é crente. Eu nunca esqueço, há muitos anos atrás, eu estava desviado da igreja. Estava lá em Paulista, entendeu? Num forró danado, tomando tudo quanto é água que o passarinho não pode tomar. Estou lá sentado numa mesa, rodeado de amigos e amigas, porque na hora, quando você paga a rodada da cachaça, o que não falta é amigo. Estou lá sentado, aí conversa vai, conversa vem, tal, aí né, se falou de futebol, se falou de política, se falou de finanças, aí entrou religião no meio. Na primeira conversa foi aquela conversa geral sobre religião. Aí alguém começou a meter o cacete nos adventistas. Aí eu estava lá no meio. Aí quando começaram a falar mal dos adventistas, aí eu comecei a defender os adventistas. Aí os colegas começaram a olhar assim, as amigas começaram a olhar assim, falaram: rapaz, como é que você conhece tanto esse negócio? Que começava a falar de sapo, carne de porco, mortalidade da alma, e uma coisa assim, parecia uma roda de teologia, de repente virou uma roda teológica ali dentro. O forró ali, ó, e a cachaça, e todo mundo falando de Deus, de Jesus, e eu, pá, defendendo a adventista, para lá e para cá. Aí consegui dar uma defesa razoável. Quando terminou, irmão, um colega olhou para mim assim, bem nos meus olhos assim, e disse assim: rapaz, eu queria fazer uma pergunta para você. Aí eu falei, né, eu me achando bom, né? Eu digo: pode falar, rapaz, estou aqui para responder o que você quiser. Ele olhou para mim e disse: cara, você não tem vergonha na cara não, meu. Como é que você sabe de tudo isso e está aqui, cara? O que você está fazendo aqui, mano? Você não é para estar aqui. Deus começou a usar o cara que estava cheio de cachaça para me repreender. Eu me senti como Balaão sendo elogiado por aquela mula. O cara me pegou, irmão, ó, mas arrebentou. Quando terminou, eu disse, chamei o garçom e disse: ó, paguei, então ia embora. Fui embora para cá. Eu não consegui ficar mais lá. Não consegui ficar mais lá naquele lugar. Então as nossas palavras nos denunciam. As nossas palavras dizem quem nós somos, o que pensamos e o que somos. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ter muito. 1 João capítulo 1, verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém, irmãos? Então a nossa boca deve ser usada para louvar a Deus, para orar, para confessar Jesus, para pedir perdão, para orar e edificar os nossos irmãos. A Bíblia não diz que eu devo usar minha língua para destruir. Lá em Efésios 4, 29, Paulo diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, torta, palavrões, piadas indecentes. Não, cada um, né? Ele diz assim, vou repetir: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for para promover a edificação, para que todos dê graça quando te ouvem. Então, irmão, se eu não puder falar uma coisa que vai trazer edificação, é melhor ficar calado. Lá em Romanos capítulo 12, verso 14, Paulo diz que nós devemos usar a nossa língua para abençoar até mesmo nossos inimigos. Ele diz assim: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não maldizei. Quantas vezes nós usamos a língua, né,
Senhor, pesa a mão naquele desgraçado. Jesus arranca as orelhas dele. Ai meu Deus, ele me fez raiva. Maldito, maldito. Aí Paulo está dizendo, não faça isso. Use a sua língua para abençoar, ao invés de amaldiçoar. Em Efésios 4:25, devemos usar a nossa língua para falar a verdade e promovê-la. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque sois membros de um corpo e sois membros de um com os outros. Então veja quanta coisa boa eu posso usar a minha língua. Tem uma coisa que teve uma época que eu li muito sobre psicologia, e a psicologia diz uma coisa interessante. Prestem atenção no que eu vou ler agora. Eu até escrevi aqui no esboço sobre pessoas que falam muito da vida dos outros. Quando você encontrar uma pessoa muito implacável nas suas acusações, pode ter certeza, você está diante de uma pessoa depravada e má. Ela está apenas projetando para o outro o estado da sua própria alma. Cuidado quando você vê uma pessoa muito implacável no condenar a pessoa, condenar o próprio. Cuidado. Geralmente essa pessoa está projetando para o outro aquilo que ela faz de maldade. Porque a Bíblia diz que nós não devemos ser implacável no nosso julgamento, mas devemos usar de misericórdia. Porque com a medida que nós medirmos, nós seremos medidos. Para encerrar, gostaria que você ficasse em pé, em nome de Jesus. Conta-se uma bela história de um homem que não gostava de um vizinho. E ele saiu falando que esse vizinho era ladrão, falou nos 4 cantos da cidade, falou tanto que a justiça veio, prendeu esse cidadão por um tempo, e ele passou maus pedaços, e no final do processo, o juiz descobriu que ele era inocente, o vizinho era inocente. E no dia de dar a sentença final, ele chamou o vizinho acusador e o acusado. Libertou o acusado como inocente e teria que condenar o acusador. E aí, antes de condenar, ele disse o seguinte: o acusador ficou lá esperando a sentença, o juiz olhou para ele e disse assim: pegue um papel e uma caneta e enumere de 1 a 10 todas as acusações que você fez contra o seu vizinho. Olha lá. Aí ele escreveu. Aí o juiz disse: agora corte em 10 tirinhas, pique bem picadinho e volte para casa e sacuda esses pedaços de papel no ar até chegar em casa. E ele foi. Chegou em casa, no outro dia ele voltou para o tribunal. Para receber a sentença. Aí ele disse assim para o juiz: doutor, eu fiz tudo que o senhor mandou. Tudo que o senhor mandou eu fiz. Escrevi, anotei, cortei os papéis, joguei todos pelo caminho, até chegar em casa. Aí o juiz disse para ele assim: agora volte e recolha cada pedaço de papel. Ele olhou para o juiz e disse: impossível, doutor, fazer isso. Moral da história: quando nós destruímos a vida de uma pessoa com a nossa língua, destruímos a reputação dela, jamais ela vai ter a sua reputação e a sua vida recuperada 100%. O dano que nós podemos fazer com a nossa língua muitas vezes é irreparável. Por isso que nós devemos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós pensamos e com aquilo que nós fazemos. A minha oração a Deus é que a cada dia Ele use a nossa maneira de falar para glorificar o seu santo nome. Amém? Quem aqui nunca foi vítima de um mexerico, de uma fofoca? Se eu for pedir para vocês levantar a mão, raramente vai ter alguém que não levante. Mas de todo o sofrimento que a gente tenha passado ou já passou,
fica a lição do mestre para nós que dizemos que guardamos a lei. Isso aqui eu posso falar aqui nessa assembleia porque, né, é uma assembleia adventista, apesar de estar usando a palavra assembleia, né? É uma igreja adventista da promessa. Jesus disse no Sermão do Monte, e calha bem aqui para encerrar a nossa palavra: tudo que vocês querem que os homens nos façam, façam a eles também, porque esta é a lei e os profetas. Se você não quer que ninguém nunca fale de você, nenhuma coisa ruim, nenhuma coisa má, se você não quer que você seja motivo de fofoca em lugar nenhum, não faça para o próximo aquilo que você não quer que lhes faça. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos louvar, irmão, porque uma das funções da língua é adorar a Deus, amém? E daqui a pouco você vai usar a sua língua também para orar, amém? Eu já quero que você procure alguém aí para orar. Procure alguém para orar aí. Eu gosto dessa oração. Quando o crente vem aqui para orar pelo outro, procure alguém para você orar. Saia do seu lugar, vê se tem alguém aí sozinho. Vá orar com alguém em nome de Jesus. Assim que terminar o louvor, nós já vamos orar em nome de Jesus. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor, minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te servir, agradável aos teus olhos quero ser, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Agradem a ti, ó Senhor, minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te servir, agradável aos teus olhos quero ser, ó Senhor. Louvado seja Deus. Gostaria de convidar o pastor José para nos conduzir nessa oração em nome de Jesus. E agora, esta mensagem é uma manutenção preventiva, uma manutenção de rotina ou uma manutenção corretiva. Se
Deus mandou essa palavra para nós, é porque nós estamos precisando. E a grande evolução pela qual nós passamos no retiro nos levou a recebermos o Senhor Jesus no momento conclusivo como Príncipe da Paz. E isso está coerente com aquilo que semeamos. Infelizmente, às vezes, aquilo que Tiago diz acaba acontecendo. O próprio inferno acaba botando fogo naquilo que falamos. Não é bom que seja assim, diz a palavra de Deus. E agora nós vamos utilizar a nossa língua de uma maneira abençoadora. Se alguém falar, fale segundo os oráculos de Deus, diz o apóstolo São Pedro. Então nós devemos pronunciar bênção. Não pode sair bênção e maldição da mesma fonte. Não convém que isso seja assim. Então vamos abençoar agora. Chegou o momento de abençoar. Então se aproxime de alguém aí agora, como sugeriu o pastor Rivaldo. Orar por alguém, com alguém, receber também dessa mesma pessoa essas palavras abençoadoras. Então, essa língua que foi criada para louvor, para honra, para exaltação do nome do Senhor, ela vai ser realmente uma ferramenta de Deus agora. Ela não pode ser uma arma na mão do inimigo, não. Ela tem que ser uma ferramenta nas mãos do Espírito Santo. Então é agora o momento, talvez, de você pronunciar uma bênção que o seu irmão, que a sua irmã está precisando. Então comecemos então, falemos com Deus. Grande e eterno Deus, Deus Criador dos céus e da terra, ouvimos a Tua palavra, ouvimos a mensagem da Tua palavra, fomos alertados, fomos admoestados, Senhor, porque se dependermos, Senhor, a nossa boca será sempre abençoadora. Se dependermos, Senhor, a nossa boca será sempre edificadora. Recebe, Senhor, nesse instante a nossa boca para louvor da Tua glória, para que ela seja movida pelo Teu maravilhoso Espírito Santo. Queremos abençoar, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, nos convence a uma oração adequada que sensibilize o trono da Tua misericórdia. Abençoa os Teus filhos e as Tuas filhas que estão sendo agora apresentados em oração. Faz obras grandiosas, Senhor. Quebra correntes, grilhões, algemas. Faz uma obra de salvação, Senhor. Retirando dela, Senhor, todo o Senhor,
uma bênção. A nossa capacidade de comunicação seja realmente uma bênção, seja edificação para que ela seja com as páginas relacionadas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para a glória do Senhor. Glória, honra, ao Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Felizes? O Esquadrão do Abraço vai dar uma trabalhadinha aqui agora, pelo menos em 2 pessoas, pelo que eu estou vendo aqui. Por favor, Diácono Tércio, apresente seu primo. Seu primo não, sobrinho. Eu gostaria que o Esquadrão do Abraço fosse dar um abraço nesse nosso querido aí. Seja bem-vindo, querido. Nós não vamos apresentar a mãe dele porque ela já veio aqui, não é a primeira vez. Seja bem-vinda, querida. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Agora, eu quero destacar aqui, ele já está sendo abraçado lá, mas meu sobrinho, pastor José Roberto, por favor, Esquadrão do Abraço. Tê-los aqui na casa de Deus. Foi muito bom, queridos e queridas, o retiro pelo qual passamos foi maravilhoso. Deus trabalhou com profundidade na nossa vida. E nós voltamos felizes, alegres. Não aconteceu o mínimo incidente, muito menos nenhum acidente. Tudo deu certinho. Comemos muito bem, conversamos muito, oramos juntos. Foi um tempo de muita edificação para o povo de Deus. Deus seja louvado e engrandecido. Amanhã estaremos de volta aqui. Parece-nos que o horário hoje termina, né? E amanhã às 18 horas, já no horário convencional, estaremos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. Você deve vir e trazer
um parente, um amigo, para que nós possamos aqui ver a ministração do Espírito de Deus na vida das pessoas. Amém? Que todos nós tenhamos uma tarde frutífera, que nos coloquemos à disposição de Deus. Eu acredito que mais aí para março, né, Pastor Paulo? A gente volta aí com os cultos, né? A gente vai afinar isso. Nós retomaremos aí esses cultos nos lares que tem sido muito bons. Algum anúncio, Newton? Só agradecendo a todos os que foram bênção. Tá certo. Queridos, a partir já do sábado retrasado, o Newton, nosso tesoureiro, já disponibilizou aqui, está disponível para nós. Se você tem dificuldade para ofertar ou para dizimar, nós temos aí conosco aqui, está disponibilizada aqui uma máquina da Cielo, tá certo? Então você pode e deve utilizar essa maneira para uma maneira mais prática, mais segura de trazer os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na casa do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor do nosso Pai eterno, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós e conosco permaneçam hoje e para todos sempre. Amém.